Olá, está no ar Porto e Negócios, nosso espaço semanal para que possamos debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Já debatemos aqui no nosso programa a tormenta da economia do nosso país. Debatemos também toda a tempestade que o segmento portuário vem passando nos últimos tempos. E além disso, todo o caos da nossa política. E hoje vamos em busca de mar calmo. E para isso, recebo Rodolfo Amaral, consultor econômico. Rodolfo, obrigado pela tua presença. Prazer ter você aqui pela primeira vez, juntamente conosco no Porto e Negócios. Eu é que agradeço, Maxwell. É um grande prazer poder estar aqui e poder falar de um assunto que é essencial aí no dia a dia, na economia da nossa região e do nosso país, que é a atividade portuária. Indiscutivelmente. E recebo também hoje, aqui no sofá do Porto e Negócios, o presidente da ABITRA, Associação Brasileira de Terminais e Recintos Alfandegados, Bayar Umbuzeiro. Bayar, obrigado por estar aqui conosco novamente. É um prazer sempre ter você trazendo informações importantes e relevantes, principalmente para a nossa audiência. Muito obrigado pelo convite. Estamos às ordens aqui e eu, aduzindo o que o Rodolfo falou, eu sou, obviamente, não só vítima, mas praticante desse problema todo, porque todos sabem que eu sou o diretor-presidente da Transbrás, evidentemente, e vivo Porto há 45 anos. O que é um tempo bastante expressivo e está aí a oportunidade, principalmente para você, telespectador, conhecer muito de toda esta bagagem que esses meus dois convidados hoje possuem. Rodolfo, vou começar por você, indiscutivelmente, em virtude da ação que foi tomada mais recentemente pela ABITRA, em virtude de todo esse colapso que a gente vive hoje dentro do nosso segmento portuário. E como eu abri o programa desta maneira, eu tenho que te fazer esta pergunta. Nós estamos em busca de mar calmo? Essa é a proposta da ABITRA quando teve essa iniciativa do Bayar de a gente produzir uma pauta de reivindicações aos presidentes da República, e aí então nós discutimos qual seria o melhor formato. E acabamos concluindo que o melhor formato seria um livro que nos permitiria fazer uma abordagem mais ampla. Nesse trabalho, além do diagnóstico dos 18 portos brasileiros federais, administrados por 7 companhias docas diferentes, nós também trazemos os primeiros capítulos do livro, vem exatamente nessa ótica que você falou. Faz uma análise da economia brasileira, da evolução da dívida pública e as dificuldades que o governo vem enfrentando para dar a devida atenção dos portos. Ora, dificuldades financeiras e econômicas, elas existem, a gente não tem dúvida disso. Mas governar dizem que é estabelecer prioridades. E os portos brasileiros, em especial o Porto de Santos, tem que estar nessas prioridades porque eles representam 95% do comércio internacional brasileiro. Bayar, eu acho que a gente foi muito feliz no nome do nosso programa chamado Porto e Negócios. E em certa oportunidade a gente conversava sobre isso e você mesmo referendou esta condição, principalmente porque Porto é negócio e a gente não discutir economia, não ter a preocupação que hoje você vem capitaneando, principalmente em relação a esses presidenciáveis, para se ter uma proposta efetiva de evolução do segmento portuário, eu acho que, honestamente falando, é muito irresponsável. Inicialmente, eu queria te parabenizar por esta ação, porque eu acho que é fundamental, principalmente para que a sociedade se apodere disso, porque eu acho que é o que falta um pouco dentro do nosso país. E aí eu tenho que te perguntar, principalmente pela relação que a gente tem. Bayar, de onde vêm essas ideias e como é que você vem capitaneando todos esses processos de transformação dentro dessa tua vida e experiência portuária que você tem? Eu não sou nenhum poeta, nenhum artista, nem nada. As coisas, de repente, acontecem. Algumas ideias ocorrem e isso eu acho que acontece a minha vida, de certa forma, como trabalhador, funcionário, depois empresarial e etc, etc. Eu agradeço muito, não é, aqueles que não acreditam em Deus, tudo bem, mas eu acredito, agradeço muito a Ele, Sem dúvida, da saúde, que me dá condições de eu pensar e eu, de certa forma, agir
com relação àquilo que aconteceu. E evidente que você fazer, de certa forma, uso, ter um parceiro na qualidade do Rodolfo, que eu diria que é um viciado em ficar atrás do computador sábado, domingo, de noite, colhendo dados, porque tudo que está aqui nesse livro, isso aqui não é invenção de ninguém, isso aqui está disponível nos sites do governo, das companhias docas, enfim, aqui não tem perhaps, como diz o outro. A comunidade portuária pode ter acesso a esse conteúdo, a esse livro, Baiano? Lógico, nós estamos, inclusive, já colocamos no site da Arbitrar o livro na sua íntegra, e nós estamos, de certa forma, divulgando isso aqui através da entrega pessoalmente aos presidenciáveis que teve uma grande repercussão, honestamente falando, na última semana. Realmente, não é? Porque o livro traz informações aqui que a maioria do povo brasileiro não tem a menor ideia. O que a iniciativa privada consegue fazer sem que você tenha o respaldo do governo federal, que os portos são todos administrados pelo governo federal. Como é que pode você sustentar em 25 anos, a partir da Lei 8.630, um aumento de 703,02% no movimento de contêineres nos portos brasileiros? Obviamente que o Porto de Santos é o maior porto da América Latina, é um porto que responde por 32 bi por ano de imposto de importação. Então, se você imagina um crescimento dessa natureza, um recolhimento de tributos dessa natureza, vocês raciocinando um bocadinho, vocês vão ver a dimensão do que nós estamos falando. Então, não se fala em milhão aqui, a gente fala em bilhão aqui. Então, é um negócio meio complicado, que às vezes as pessoas têm até dificuldade de escrever. Quantos zeros a gente põe aí? É a sigla efetiva, vamos dizer, comercial do segmento portuário. Não Exatamente. É milhão e efetivamente bilhão. Eu já vou pedir para a produção colocar aí para você, principalmente telespectador, para acessar os dados e o livro, por ser uma excelente leitura, para que você possa também ter conhecimento. Rodolfo, falando do livro, quais são os principais pilares deste livro e reivindicações, se assim a gente pode pontuar? Eu vou provocar o Baiado, eu vou falar agora em trilhão, né? Porque nesse período de análise, principalmente após, na análise da movimentação portuária, os dados vêm de 93 a 2017, os 25 anos da Lei de Modernização dos Portos. Do ponto de vista de investimentos, nós optamos em fazer a partir do início da Era Real, ou seja, a partir de 1995 e da criação, certo, da moeda real. Nesse período, nós temos 74 estatais federais ligadas ao governo federal. Essas estatais investiram juntas, tá, nesse período, tá, em valores de dezembro do ano passado, o equivalente a 1 trilhão e 600 bilhões de reais. Os portos participaram com 8 bilhões de reais apenas nisso, ou seja, 0,5%. Então, isso já dá a dimensão, certo, da grandeza do que nós estamos falando. Está pedindo absolutamente socorro, tá, para que as autoridades enxerguem que não dá para a gente pensar na economia. De um lado, nós temos as exportações, a dependência econômica das exportações, certo? E há incentivos para as exportações, até do ponto de vista de natureza tributária. E do outro, também estamos falando das importações, que o Baiado falou que só de imposto de importação se recolhe 32 bilhões por ano à União, 50% desses valores só no Porto de Santos. Então, a gente vê que essa dimensão, no caso das importações, é a necessidade de renovação do parque tecnológico brasileiro. Então, a ideia básica foi chamar a atenção das autoridades para colocar os portos na pauta de discussão e trouxemos algumas comparações que chamam muito a atenção. Por exemplo, tem um quadro no livro em que a gente define e demonstra como o que foi arrecadado, por exemplo, a título de adicional de frete da Marinha Mercante neste mesmo período, tá? Foram 35 bilhões em números redondos.
tá? O ano passado, especificamente, 2 bilhões e 800 milhões de reais. Enquanto as 7 companhias docas juntas, tá, que administram esses 18 portos, tiveram, tá, para fazer as suas tarefas, a sua lição de casa, 1 bilhão e 800. Em outras palavras, se tem mais dinheiro no Brasil hoje para construir navio do que para tomar conta de portos. Tá? Se falou muito na época da Lei de Modernização dos Portos que os trabalhadores ficariam de lado do processo. O livro também traz um resgate do que neste mesmo período, de 95 a 2017, foram destinados a título do Fundo do Ensino da Marinha Mercante, que é exatamente para reciclar de mão de obra, os trabalhadores e treinamento da mão de obra. Nesse período foram destinados para este fundo 1 bilhão e 600 milhões de reais, o ano passado especificamente 155 milhões de reais. Aí a gente pergunta, onde é que está o dinheiro? Certo? Onde foi parar o dinheiro? Exatamente, são essas questões que a gente coloca para que as pessoas tenham consciência do que está acontecendo. A iniciativa privada que foi tão criticada, como disse o Baiardi... Se eu me permitir fazer um recorte, Rodolfo, esse fundo efetivo da Marinha que você apontou para a condição de capacitação de mão de obra, ele vai ser incidido diretamente na folha de pagamento hoje dos terminais privados, onde deixa um percentual específico para esse fundo, para que seja revertido aí na capacitação de profissionais. E o que realmente não acontece hoje nos portos do Brasil. Exatamente, são 2,5% cobrado das empresas que estão vinculadas à atividade portuária e com essa finalidade de reciclagem de mão de obra. Assim como o adicional do frete da Marinha Mercante, aí é já em cima do frete, certo? Um adicional que é colocado no frete. Mas o que importa é que são recursos que são, certo, oneram o preço, certo, dos transportes e, portanto, ele tem que dar resultado. E a iniciativa privada, como eu falo, e o Baiardi lembrou muito bem, certo? Ela fez a lição de casa nos 25 anos da Lei de Modernização dos Portos. As cargas, o movimento de cargas medido por tonelada cresceu 213%. O de contêiner cresceu 700%, como disse o Baiardi aí com absoluta precisão no detalhe. Mas mais do que isso, certo? Por que esse apelo? Porque no Plano Nacional de Logística de Transportes há uma projeção, certo, de crescimento geométrico aí da movimentação de cargas em todo o Brasil e aqui no Porto de Santos, para quem está mais próximo, há uma previsão de movimentação de cargas em 2030, 2040, já chegando à ordem de 9 milhões de contêiner. Hoje nós movimentamos 3 e é um caos logístico, você imagina... divulgado até pelo Plano Mestre, mais recentemente da Codesp. Exatamente. Imagina quando isso chegar. Então, essa necessidade das autoridades também ter essa articulação com as cidades, com os municípios, onde estão os portos. Enfim, eu acho que foi de uma felicidade muito grande aí essa iniciativa da Arbitrar e eu me sinto extremamente orgulhoso, eu e toda a minha equipe no escritório, na R. Amaral e na DCB Brasil, de poder ter tido esta oportunidade de consolidar os números dos portos brasileiros 25 anos após a Lei de Modernização. Eu tenho que chamar um intervalo, mas antes de chamar um intervalo, eu vou pegar a opinião do nosso presidente, vou usar da liberdade que eu tenho com você, Baiar, até porque a gente sempre usa algumas termologias, e eu vou usar essa termologia se você me permitir. Me parece, até para que a gente vá para um universo um pouco simplista, para o nosso telespectador, para essa comunidade enorme portuária que a gente tem, que nós temos uma galinha dos ovos de ouro aqui na nossa região. A gente recolhe o ouro e não dá comida para a galinha? É isso, Baiar? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Até porque... de uns anos para cá, desde que eu comecei efetivamente a entrar nessa discussão Porto-Cidade, não é? Desde a época que eu ocupei uma das vagas da Câmara como vereador aqui em Santos, não há, de certa forma, um entendimento da absoluta necessidade de se apaziguar, de se fazer com que essa convivência ela exista de uma maneira harmoniosa. Então, há sempre uma discussão de que o porto não faz bem para a cidade, porque o volume de caminhões, volume disso, volume daquilo, complica isso e aquilo.
Na verdade, vocês imaginem... Mas a cidade se beneficia do porto. É óbvio que sim, né? Porque hoje, por exemplo, o orçamento do município para o ano que vem, quase que muito próximo, vou arredondar, 70% da arrecadação é imposto sobre serviço, proveniente do porto. Porque não existe porto sem retroporto. Para quem não sabe o que é retroporto, são as empresas que, de certa forma, estão próximas ao porto e que fazem um serviço, digamos assim, de baixo clero, de apoio, que é recebimento de contêineres vazios, reparos e etc, etc. E as dificuldades territoriais que nós enfrentamos, porque nós estamos numa ilha, isso está, de certa forma, empurrando toda essa atividade complementar do porto para distâncias mais longas, como Praia Grande, enfim, os bairros mais próximos de Mongaguá. A região metropolitana efetiva aqui da nossa região. Pois é, mas nós temos um problema muito sério aqui, que nós não temos aqui um sistema viário que, de certa forma, em épocas de temporada, porque nós estamos aqui numa região turística. Então, você imagine você atender a demanda do porto, das empresas de navegação e etc, etc, tendo que trafegar no meio de automóveis de turismo, na parte de Manoel da Nóbrega, enfim, porque o pessoal está sendo empurrado para lá. Em função do quê? Do custo do chão, não é? Isso é uma coisa que tudo é feito sem o menor planejamento e lógico, os governantes têm que ter uma preocupação muito grande com o cidadão, com as pessoas que vivem lá e fazem parte, não é? Mas hoje, por exemplo, você vê que até pouco tempo atrás ainda temos alguma dificuldade, mas a maior parte dos colaboradores que trabalham tanto no retroporto como no porto, eles estão morando longe do seu trabalho, não é? Tem o São Vicente, lá nos Barreiros, Praia Grande, não é? Pessoal que tem dificuldade até para chegar no horário. Isso está parecendo, digamos assim, uma grande São Paulo. O sujeito levanta 4, 5 horas da manhã para chegar às 8 no trabalho. É um absurdo isso. Então, tudo isso deixou de ser levado em consideração, tomando por base aquilo que você falou, a galinha dos ovos de ouro, que é uma dádiva de Deus, esse porto com estuário, águas abrigadas, tá certo? E que se discute sempre aí dinheiro para fazer a dragagem, que é, sem dúvida alguma, um ponto fundamental para que você se mantenha dentro do mercado internacional de frete marítimo. Recolhe o ovo e não dá comida para a galinha efetivamente. Só agregando um dado extremamente importante para a população entender da importância do Porto de Santos. As empresas que operam o sistema portuário aqui na nossa cidade e região, porque tem o Guarujá e tem Cubatão, elas têm anualmente um faturamento da ordem de 6 bilhões de reais. 2 bilhões e 800, repito, 2 bilhões e 800 são massa salarial. Certo? Então, é esse dinheiro que circula na economia, no comércio, em toda a economia da região, certo? Quer dizer, movimenta toda uma atividade econômica regional. Então, essa importância é a importância do Porto de Santos. Por isso que a gente precisa lutar, tá? E estar unido, não acabar com essa história de que o porto está de costas para a cidade. Não está, não. Ele está gerando massa salarial que movimenta toda a atividade econômica. Eu preciso chamar um intervalo e no próximo bloco nós vamos debater, principalmente, por que se arrecada tanto e o governo investe tão pouco no segmento portuário. O Porto Negócio vai para um breve intervalo, a gente volta já já. Estamos de volta com Porto e Negócios, eu sou o Maxwell Rodrigues e não esqueça de acessar o nosso site, deixar lá o teu comentário, a tua sugestão de pauta para que possamos debater aqui no nosso programa. Essa semana recebo Rodolfo Amaral, consultor econômico, e Bayar Ambuzeiro, presidente da Abitra. No último bloco,
debatemos muito em relação à iniciativa da Arbitrar, principalmente com os presidenciáveis, os candidatos a presidente do Brasil. E vamos continuar esse debate falando principalmente, e aí eu vou começar por você, Bayar, por que se arrecada tanto no segmento portuário e se investe tão pouco? Essa pergunta a gente tem que falar para os últimos 4 presidentes da República que estiveram lá. Eu acho que eu acho que tem que dar um binóculo de presente para cada um deles, porque não enxergaram a necessidade, não é, de acompanhar a própria evolução no mundo inteiro com o aumento do tamanho dos navios, porque quando você usa, por exemplo, um navio maior, o número de contêineres é muito maior que vai ser carregado, diminui o preço do frete marítimo. E, obviamente, que o Porto de Santos tem que estar aparelhado para receber esses megas navios. E isso tem a ver... Eu quero imaginar, Baias, por nós temos o maior porto da América Latina, que hoje os navios chegam completamente carregados e saem carregados do Porto de Santos? Ou existe aí uma não ocupação desses navios? Não, existe ainda não ocupação, porque o porto ainda não está em condições de receber super navios. Nós recebemos navios, o máximo que entra aqui, navio com 7.000 contêineres, não é? E que isso é uma coisa que tornou-se comum do mundo inteiro, não é? Que está muito mais focado na cabotagem do que necessariamente o recebimento de grandes cargueiros. Na verdade, não é que está focado na cabotagem. A cabotagem até hoje está engatinhando. A cabotagem, como a costa... Eu falo isso no arranjo logístico mundial. Lógico, mas e agora? Acabaram com a navegação... Não existe mais. Falou-se, o Rodolfo citou muito bem, taxa de melhoramento de portos, né? Aliás, taxa de melhoramento da Marinha Mercante. Onde está a Marinha Mercante? Em 87 acabou. Lloyd Brasileiro, Netumar, foi tudo para o espaço. Mas a arrecadação continuou. A arrecadação continua. Onde é que está? Então, nós não temos, hoje, tomaram conta, as companhias de navegação internacionais, os estrangeiros, tomaram conta de tudo, inclusive da cabotagem, com alterações na legislação e etc, etc. E o caminho, que já está bastante trilhado e iniciado, vão tomar conta também dos portos, dos terminais portuários molhados, a exemplo de alguns aqui em Santos. Vem ocorrendo. Não é? Então, quer dizer, nessas alturas do campeonato, a galinha dos ovos de hoje continua produzindo alguns ovos, só que nós não estamos fazendo uso. O brasileiro não está fazendo uso desses ovos que essa galinha está produzindo. Está indo tudo embora. Que é uma preocupação bastante grande. E aí, Rodolfo, você como especialista, principalmente em economia, eu preciso te fazer uma pergunta como se você fosse o nosso médico para isso. Me parece que nós temos uma paralisia e uma miopia no segmento portuário em virtude dessa má gestão pública que nós temos nos últimos anos? Eu diria, aproveitando já que você fala de médico, que não é por falta de diagnóstico. O próprio governo federal, através do IPEA, que é o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, identificou em 2009 que havia uma necessidade de investimentos emergenciais nos portos brasileiros, na logística envolvida aos portos, da ordem de 43 bilhões de reais. Aí veja, por ironia, na Copa de 2014, nós despendemos 28 bilhões de reais para realizar a Copa, 40 bilhões de reais para realizar as Olimpíadas. E os portos, que nesse período de análise desses 23 anos, havia uma previsão de investir 22, quer dizer, 1/3 do que se investiu entre Copa e Olimpíadas, e desses 22 bilhões só investiram 8 bilhões. Certo? Ou seja, fica praticamente impossível de você viabilizar o comércio internacional com êxito, porque a gente não está fazendo um apelo por força do interesse das empresas portuárias, é bom que se entenda. As empresas portuárias elas estão no meio do caminho, do processo, porque na hora em que você investe na modernização dos portos, na logística de transporte, você está barateando o custo da mercadoria e está aumentando a competitividade brasileira, do produto brasileiro no mercado internacional. Ou seja, ganha a economia como um todo, certo? E não apenas os portos. Então, parece aqui não é, certo, um lamento de um setor específico da atividade econômica, é de um setor que ele é vital
exatamente porque movimenta 95% do comércio exterior, o transporte e aquaviário. Então, são essas questões que nós precisamos abrir a cabeça das nossas autoridades, porque nós temos uma desvantagem no Congresso Nacional, inclusive. Como são poucas as cidades portuárias brasileiras, também são poucos os representantes políticos no Congresso Nacional com uma visão ampla da importância dos portos dentro do contexto econômico. E essa é uma das missões que a Arbitrar tem com esse livro. Por isso que nós também, além dos candidatos a prefeito, nós estamos entregando aos candidatos a governador, certo? Aos parlamentares hoje em atividade, nós já fizemos uma peregrinação no Congresso distribuindo o livro para os parlamentares e estamos entregando para que todos aqueles que têm o interesse. E aqueles que nós não tivemos acesso, como o Baia já disse, já está disponível na íntegra no site da Arbitrar. Qualquer pessoa pode ler online. Ou seja, é uma colaboração para o debate. Nós não somos o dono da razão, certo? Mas nós estamos trazendo uma colaboração para o debate para não ficar aquela coisa de só reclamar. Rodolfo, nós estamos em 2018, é o fortalecimento da interlocução e principalmente dos atores desse segmento portuário que podem contribuir vertiginosamente para o desenvolvimento da economia do nosso país. Infelizmente, a gente chegou ao final do nosso programa e, de antemão, eu já gostaria de convocar novamente o Rodolfo Amaral e o Baia Arambuzeiro para que, antes do processo eleitoral, a gente possa debater novamente aqui no Porto e Negócios toda a repercussão de um documento tão importante quanto este que foi divulgado agora recentemente pela Arbitrar. Baia, obrigado pela tua presença aqui. Sempre um prazer te ter. Toda vez que você vem aqui no Porto e Negócios, a nossa audiência vai lá nas alturas. Obrigado. Rodolfo, obrigado pela tua presença aqui pela primeira vez e já fica o convite. Quero o teu retorno para que a gente possa debater novamente, antes principalmente do processo eleitoral. Obrigado pela tua presença aqui conosco. A satisfação foi toda minha, estarei sempre convidado. Porto e Negócios vai ficando por aqui e lembre-se, tenha calma, que a vida vai se acertando. Um forte abraço e até semana que vem. Porto e Negócios. Apoio. Grupo G-Log e Mareste Telecomunicações.